A Corina, do Meu Reino da Noite, perguntou: usas meias compressivas ou tens algum cuidado médico por voares tanto? Não, as meias, as colãs que eu uso são uma marca portuguesa que se chama Alba, que compro nos chineses, custa tipo 1,20€ ou 1,30€, dependendo de que chinesa que é, por par. São super baratinhas, mais do que recomendo, não são compressivas, não são nada, mas eles têm 25 mil tons diferentes e elas duram imenso. Eu uso-as, ponho-as na máquina a lavar, ponho na máquina, ponho na máquina, elas duram imenso tempo até se começarem a rasgar. São super baratinhas e são essas que eu uso. Não tenho cuidado médico nenhum, tenho muitas colegas que usam meias compressivas. Eu usei durante uns tempos na minha companhia anterior, mas não notava absolutamente diferença nenhuma, para além de que as compressivas são muito mais espessas e muito mais caras. Mas para além disso, em termos nas pernas, de cansaço, não sei o que, não notava diferença nenhuma, por isso eu deixei de usar e agora uso estas porque acho que, pronto, não sei. Diz-me tu, que tu é que és a senhora enfermeira, agora vais-me dar na cabeça dizer que devia usar meias compressivas. O Sr. John 1 perguntou que razões te levaram para ser flight attendant, já respondi a esta. O que mais gostas da tua profissão? Gosto de trabalhar sempre com pessoas diferentes, porque assim se não gostar de alguém não tenho de aturar essa pessoa durante muito tempo. Gosto de não trabalhar sempre às mesmas horas e de não trabalhar sempre de segunda a sexta, porque acho que isso dava comigo em louca. Gosto do facto de ter vários dias de folga seguidos, em vez de ser só o sábado e o domingo habitual do comum dos mortais. Eu costumo ter pelo menos 3 dias de folga, mas às vezes consigo ter 4, 5, 6, 7 por aí fora. Gosto muito disso. E, no geral, eu gosto de lidar com pessoas, embora elas me tirem do sério um monte de vezes, mas eu vejo isso como um challenge e gosto de me superar a mim mesma no customer service that I'm providing e tentar ser sempre o melhor que consigo ser em cada situação e arranjar as melhores situações para cada passageiro e gosto desse desafio. Tencionas trabalhar numa companhia aérea portuguesa tipo a TAP? Não. Durante muitos anos eu queria trabalhar na TAP e cheguei a concorrer várias vezes, cheguei a ser chamada para entrevistas. Na minha vida atual e nos poucos planos que eu tenho para o futuro, não me vejo a trabalhar na TAP por várias razões. Primeiro, é muito difícil entrar na TAP, a verdade é essa, mas pronto, não é impossível. Segundo, os contratos da TAP são seasonal, eles só nos contratam por uns X meses, 6 meses, 12 meses se tiver sorte, e depois não há garantias que vão renovar esse contrato. E mesmo que continuem sempre a renovar, são contratos que não são permanentes, por isso a qualquer momento eles podem terminar o contrato e decidir não renovar mais, o que significa que, em termos de estabilidade financeira pessoal, não há nada. Para além disso, é uma companhia muito assente na hierarquia, em que é muito difícil de subir lá dentro. Tu entras como júnior e ficas como júnior durante os próximos 20 anos e ninguém te deixa subir para as posições mais acima, porque já tem lá pessoas nas posições mais acima e ninguém sai. E eu acho que dava enlouquecer num trabalho em que não tem qualquer medida de progressão na carreira. Acho que isso me iria destruir o ego e a mentalidade muito rapidamente. Para além disso, iria receber um corte de ordenado gigantesco para ir trabalhar para a TAP, porque, embora o ordenado da TAP seja muito melhor comparado com muitos ordenados em Portugal, continua a ser um ordenado português que em nada se compara com um ordenado inglês do Reino Unido, não é? The Mary Within perguntou: existe algum limite de idade? Calculo que isto seja algum limite de idade para entrar para a carreira. Isto depende de cada companhia aérea. Há companhias aéreas que têm limites de idade, outras não têm, por isso é uma questão de ver nos sites de cada companhia. Na parte do recrutamento eles têm lá sempre as características que estão à procura e quando existe algum limite de idade está lá especificado. No entanto, para as que têm limite de idade, to my knowledge, costuma ser 35 anos. A Carolina Menos 16 deixou várias perguntas numa só, por isso eu vou responder por partes, senão fica uma confusão. O que mais gostas na vida de hospedeira? Já respondi a esta parte. O que é mais difícil? O estar longe nas ocasiões importantes. Estar longe no Natal, estar longe no Ano Novo, no aniversário das pessoas, no aniversário dos amigos, no teu aniversário, nas datas importantes, sejam elas quais forem, nas várias ocasiões em que gostavas de estar presente e não podes porque estás a trabalhar, e o estar longe, fisicamente longe também, a sensação de está a acontecer qualquer coisa e eu não fazer parte, não é não fazer parte, mas a sensação literal de estar no outro lado do mundo. Obviamente as pessoas importantes da nossa vida, as que são mesmo próximas, amigos, família, ou o que for, mas as que são mesmo próximas, obviamente que toda a gente percebe isso e obviamente que ninguém fica chateada porque não foste à festa de aniversário do Zé. Ninguém leva isso a mal porque toda a gente percebe que não é de propósito e que é o resultado do trabalho e pronto. Mas tem alturas em que é difícil. Outra coisa que às vezes também é difícil, não sempre, mas às vezes uma pessoa está um bocadinho mais chateada com a vida, triste, e às vezes é um trabalho muito solitário, porque ir a cidades novas, principalmente a cidades novas, é muito fixe, e trabalhar com pessoas novas é muito fixe, e conhecer montes de pessoas é muito fixe,
But at the end of the day, a cama do hotel é isso mesmo, é uma cama do hotel, vazia, fria, em que não está lá mais ninguém, em que não há ninguém para conversar. É muito difícil fazer amigos a sério, porque embora haja vários colegas que uma pessoa voa com frequência e até fazemos pedidos para voar juntos e é divertido e vamos explorar a cidade, é divertido. Para mim, na minha forma de ser, é preciso um bocadinho mais para uma pessoa se tornar aquele amigo. Eu acho que isso é um estatuto que muito poucos alcançam, o estatuto de amigo, e então torna-se muito solitário às vezes e não há ninguém para conversar, não há ninguém para partilhar experiências, não há ninguém com quem desabafar, se bem que nessa área, lá está, se tivermos o grupo de suporte por muitos quilómetros de distância que estejam, se for um grupo de suporte em condições como deve de ser, não há de ser a distância que faz com que te sintas sozinho e isolado do mundo. Mas depende das situações, depende do que é que se está a passar, mas é certamente uma coisa que requer muita adaptação, a sensação de estar sozinho sem nos sentirmos solitários. É uma coisa que todos passamos por isso no início da carreira. Para umas pessoas adaptam-se mais rápido, para outras demora mais tempo, meses, anos, mas eventualmente, quando gostamos muito deste trabalho, aprendemos a lidar com isso e aprendemos a gostar de passar tempo connosco próprios e a não nos sentirmos sozinhos, embora estejamos fisicamente sozinhos. O recrutamento é exigente. O recrutamento depende das companhias aéreas. Mais uma vez, cada companhia aérea faz o seu próprio recrutamento. Há umas em que é patati patatá, desde que fales inglês estás lá dentro, e desde que tenhas 2 braços e 2 pernas, e não precisas de saber nada, nem precisas de ter mais do que 2 neurónios, e não acho que seja a melhor forma de recrutar uma pessoa, mas infelizmente é essa a verdade. Há companhias que recrutam assim. Depois existem outras companhias, eu tinha a sensação que quanto mais estatuto mundial, por assim dizer, ou quanto mais projeção mundial tenham, a importância dessa companhia passa a ser maior, porque é uma companhia que se torna visível em muitas partes do mundo, em vez de só naquele círculo onde costuma operar, passa a ter uma visualização muito maior, e então essas companhias têm a tendência a querer que o seu staff seja do bom e do melhor que há. E nesses casos, então sim, o recrutamento é mais exigente, eles estão à procura de características específicas nas pessoas e quando fazem vários dias de recrutamento não estão sempre à procura das mesmas coisas. Pode haver dias em que estão à procura de pessoas que falem 5 línguas diferentes, outros dias estão à procura de pessoas que falem especificamente chinês, outros dias estão à procura de pessoas que tenham experiência na área da aviação. E noutros dias estão à procura de pessoas que não têm experiência na área da aviação, porque às vezes também as companhias gostam de ser a primeira companhia a ensinar a pessoa, porque assim não há maus hábitos das companhias anteriores. Por isso depende muito, cada dia de recrutamento é diferente, eles têm objetivos diferentes de que tipo de pessoas é que querem encontrar, mas em alguns fui sucedida, noutros não fui, mas estive lá, fiz as provas e vi como é que essas companhias recrutavam. E na maioria o recrutamento é difícil, é puxado, é preciso saber dar as respostas certas, é preciso saber quando falar e saber quando estar calado, é preciso saber trabalhar em grupo e fazer a tua opinião ser ouvida no grupo, mas ao mesmo tempo sem exigires que a tua opinião seja ouvida. É difícil, são limites muito difíceis entre falar demasiado e não falar o suficiente. Acho que existem trabalhos em que o recrutamento não será assim tão difícil, nem de perto nem de longe. Na aviação existem muitas provas individuais, provas de grupo, provas faladas, provas escritas, provas que testam o teu conhecimento de línguas, provas que testam o teu conhecimento da aviação, provas que testam o teu conhecimento geral, provas que testam a forma como improvisas, provas que testam a forma como ages em equipa e como geres as mudanças de última hora. Existem provas de tudo. É um processo muito longo até ser selecionado para entrar numa companhia aérea. E eu acho que isso na minha cabeça faz imenso sentido, porque, principalmente neste trabalho de cabin crew, és literalmente a cara da empresa. És a primeira e a última coisa que a pessoa, o passageiro, vai ver da empresa, e na cabeça deles, tu és a empresa. E se acontecer alguma coisa de mal, a culpa é tua, mas se acontecer alguma coisa de bem, a culpa também é tua. Por isso, acho que faz sentido que as empresas de recrutamento queiram um set muito específico de pessoas com características muito específicas para que elas consigam lidar com tudo isso sem problemas e serem então uma mais-valia para a empresa. Já estamos nisto há um bom tempo. Espíritos da Bia perguntou: é muito difícil habituar-te ao jet lag? Eu já respondi a isto, já falei do jet lag, depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm muita dificuldade, há pessoas que nunca conseguem adaptar-se por mais anos que passem e que detestam o jet lag e acabam por não conseguir fazer long haul por causa disso. No meu caso, nem por isso. Eu normalmente tenho alturas em que tenho muito jet lag, mas olha, whatever, vou para a cama às 8 da manhã em vez de ir à meia-noite e
fico uns dias com o fuso horário trocado, mas depois uma pessoa também acerta eventualmente, não é? Depois temos a Cat Says That, que diz: melhor e pior destino de voo em âmbito de trabalho e porquê? Melhor destino depende muito do que é que nós estamos à procura em cada voo. Nem todas as vezes me apetece ter o mesmo tipo de voo. Por exemplo, se eu me tiver a apetecer trabalhar pouco, então Nova York, Boston, Miami são os voos mais curtos. No entanto, são também voos em que, precisamente por serem mais curtos, também temos menos intervalo a bordo e então acabam por ser, de certa forma, mais cansativos. Depois, voos mais longos, por exemplo, Los Angeles, temos um grande intervalo a bordo em que podemos mesmo ir dormir e descansar e então até parece que o voo passa mais rápido. Eu, se tivesse de escolher, eu escolhia os para a Flórida, Miami, Orlando, coisas desse género, porque são voos um bocadinho mais compridos do que os de Nova York, mas ao mesmo tempo são destinos que eu gosto muito de lá estar. E isso também me motiva mais a fazer aquele voo do género, estou a trabalhar e tal, é chato, mas quando acabar estou em Miami e é muito mais fixe e o tempo vai estar fixe. O pior destino de voo para mim, neste momento, é Buenos Aires. É um voo muito longo, chegam a ser 14 horas, às vezes 14 horas e meia. Os passageiros não falam inglês, os argentinos não falam inglês, só falam espanhol. São muito mal educados. Não por mal, eu consigo reconhecer isso, consigo reconhecer que é simplesmente a cultura deles, mas são muito mal educados, muito exigentes e ficam frustrados muito rapidamente quando nós não percebemos o que é que eles querem. São também muito do género, eu quero lá saber, faço o que eu quiser, por isso fazem montes de disparates no avião, desde estarem sempre de pé, a fazerem montes de barulho, a beberem o seu próprio álcool, que caso não saibam é ilegal, fumar nas casas de banho. São voos muito complicados, são muito demanding de nós e da nossa calma para não nos passarmos e começarmos a distribuir chapadas, porque às vezes é isso que apetece fazer. E ao mesmo tempo são voos muito longos, em que embora seja bom quando estamos no nosso intervalo, porque chegamos a ter 5 horas de intervalo, em que durante 5 horas não temos de fazer nada, podemos dormir, podemos andar às voltas no avião, podemos ler, podemos ver filmes, podemos fazer o que quisermos durante 5 horas. E isso é muito fixe, mas o outro lado da moeda é que nas 5 horas seguintes, ou nas 5 horas anteriores ao nosso intervalo, ficamos 5 horas sozinhos nas galas, que são a parte dos aviões onde nós estamos, por trás das cortinas, normalmente. E esse voo não é nada busy, nunca ninguém quer nada, nunca ninguém precisa de nada, nunca ninguém compra nada, ninguém quer comer, ninguém quer fazer isto, ninguém quer fazer nada. Os passageiros tendem a estar simplesmente a dormir, ou lá está, a portarem-se mal. Mas são 5 horas em que ficamos todos sozinhos, cada um na sua galley. E é muito chato, como vocês conseguem imaginar, 5 horas, noite dentro, não sei, olha, experimentem um dia, durmam durante 5 horas, exatamente 5 horas, não mais, não menos, e depois a seguir levantem-se e vão para a cozinha e sentem-se numa cadeira e fiquem lá durante 5 horas, sem dormir e sem fazer nada. Não podem ver filmes, não podem estar com os fones, não podem ouvir música, podem ter um livro, mas experimentem, depois de acordarem, ficarem 5 horas sentados numa cadeira, sem poderem fazer assim nada que dê muito entretenimento e sem poderem adormecer. Qual foi o pior passageiro que já apanhaste? Mais uma vez eu tenho alguma sorte nisto, já apanhei alguns passageiros muito maus, mas normalmente uma pessoa consegue lhes dar a volta e chamá-los à razão e também eles não têm outra escolha, porque se não fizerem o que nós dizemos, nós chamamos a polícia. Tive uma vez uma senhora que estava sentada em primeira classe e que estava bêbada e que nós dissemos que ela não podia beber mais álcool porque já tinha atingido o seu limite. Ela ficou muito furiosa e começou a insultar a crew inteira num voo noturno, as luzes todas apagadas, ela sentada na primeira classe, a insultar a tripulação inteira, a chamar-nos nomes, tudo e mais alguma coisa. Ela era muito homofóbica, era muito racista também, por isso vocês estão a imaginar que tipo de nomes é que ela estava a chamar a certas pessoas da tripulação, e ela estava a ficar completamente fora de controle. Eu fui lá falar com ela, com mais outro colega, fomos os dois, tentámos dizer para ela se acalmar, ela não se acalmava, e acabámos por chamar a polícia quando chegámos, acho que estávamos aí para Los Angeles. E essa senhora foi escortada para fora do avião pela polícia, depois foi interrogada por eles e depois não sei o que aconteceu a seguir. Essa é capaz de ter sido o pior passageiro que eu já tive, porque foi aquela sensação de nós estarmos a tentar falar com a pessoa e a tentar acalmá-la e a tentar fazer com que ela parasse de gritar, porque ela estava mesmo a gritar a plenos pulmões no meio da cabine, num voo noturno, das pessoas a tentarem dormir. Nós a tentarmos acalmá-la, a tentarmos que ela fosse connosco para outra parte do avião para nos dizer qual era o problema. E ela não estava interessada em colaborar nem nada e foi mesmo muito difícil, e então é aquela sensação que nós estávamos a tentar resolver a situação e não estávamos a conseguir. Por isso, essa é capaz de ter sido a pior pessoa que eu já tive a bordo. Estamos quase a chegar ao fim. Força! A Marta do The Bookmarca pergunta: que exames e testes tiveste de realizar? Ora, exames médicos que são precisos ser feitos. Em termos de exames médicos, fazíamos o teste da urina para ver drogas
ou melhor, para ver a ausência das drogas. Fazemos exame de visão e exame de audição. Depois, em termos de exames de estudar, o primeiro exame que fazemos, sempre na primeira companhia aérea para a qual trabalhamos, e depois nas companhias aéreas seguintes, há umas que fazem também esse exame, outras que simplesmente ficam com o resultado que tivemos no primeiro exame e não repetem, ficam só com isso. By the way, os resultados dos testes da aviação, nós temos sempre uma classificação, obviamente, de 0 a 100 ou de 0 a 20 ou o que for, mas o que interessa é sempre passou ou não passou, o resultado não interessa. Por isso, há companhias aéreas que decidem não repetir esse primeiro exame e ficam só com o passou, outras fazem outra vez. Esse primeiro exame é o que a gente chama o Initial, que é sobre aviação em geral. É sobre as autoridades que controlam a aviação, é sobre as físicas de como é que um avião voa, tem algumas coisas bastante técnicas sobre motores e o ar e como é que o avião voa. E eu não vou entrar em detalhes, vocês percebem o que eu quero estar a dizer. Depois fazemos também exames de que nós chamamos de Dangerous Goods. Isso fazemos em todas as companhias, porque depende de cada companhia tem os seus próprios procedimentos, mas basicamente Dangerous Goods são as coisas em que cada companhia decide autorizar a transportar no seu avião. Coisas para além de passageiros e malas, obviamente. Estou a falar de coisas tipo armas ou cargo, mercadorias. Que tipo de mercadorias é que estamos autorizados a transportar? Comida, medicamentos, e essas coisas têm sempre legislações, quanto é que é o máximo que podemos transportar de uma única vez. Obviamente isso depende de cada companhia aérea, depende de para onde é que estamos a ir, de onde é que estamos a vir, depende de muita coisa, e então esse exame é feito em cada companhia aérea, porque lá está, as coisas não são uniformes a tudo. Depois fazemos também um exame de procedimentos de emergência em cada companhia aérea. Obviamente são diferentes em cada companhia tem os seus próprios procedimentos de emergência e como é que lidamos com cada emergência, e embora o base seja igual a todos, não é? O objetivo é manter o avião a voar, a forma como lidamos com cada situação é diferente em cada companhia, então fazemos exames disso, procedimentos de emergência. E finalmente fazemos exames de emergências médicas, de como lidamos com cada situação médica, quais são os sintomas, como é que podemos diagnosticar que certa coisa está a acontecer, quais são os sinais desse problema e o que é que temos a bordo para nos ajudar a lidar com isso, e como é que se usa, e quando é que usamos, e o que é que fazemos com as coisas que temos a bordo, e onde é que elas estão. É o que a gente chama o Emergency Equipment Location. É onde é que está tudo dentro do avião. E temos de saber isso tudo de cor. Estes exames são muito difíceis, requerem muitas horas de estudo e muitas horas de memorização. E depois, para além disso tudo, quando finalmente acabamos todos os exames da companhia aérea, as regras da aviação europeia decidem que nós temos de fazer os mesmos exames outra vez, todos os anos. Ou seja, todos os anos a nossa licença vai expirar e para não expirar nós fazemos 2 dias e são 2 dias que passamos na sala de aula a ouvir dizer o que já estamos carecas de saber, a falar do mesmo equipamento de sempre e dos mesmos procedimentos de sempre. É um grupo de cerca de 15 a 20 pessoas, num dos dias é só a cabin crew, no outro dia é a cabin crew e alguns pilotos, é para podermos partilhar experiências. Isto é transversal a todas as airlines, pelo menos as europeias. Não me façam quote nas airlines fora da Europa, porque eu não sei, porque isto é uma regulação europeia. Então são 2 dias, tipo das 8 da manhã às 6 da tarde, em que basicamente é repetir tudo o que já sabemos, ou que pelo menos devíamos saber. Existe um exame por dia, num dos dias fazemos um exame de medical, portanto lá está todas as doenças, coisas que as pessoas podem ter, todos os diferentes badagaios que uma pessoa pode lhe dar e como é que lidamos com cada badagaio. E no outro dia fazemos emergências, evacuações, coisas más em geral. Portanto, todos os anos lá estamos nós de volta à escolinha para fazer isso. Esqueci-me de dizer, mas fazemos também um teste de natação, que esse é válido para sempre, só é preciso fazer uma vez. Mais uma vez, existem companhias aéreas, quando uma pessoa passa de umas para as outras, eles querem fazer esse teste outra vez, outras ficam simplesmente com assim, ele já fez esse teste há 15 anos, tá bom. Um teste de natação em que aprendemos a nadar com o colete salva-vidas, aprendemos a vestir o colete salva-vidas dentro da água, é mais difícil do que parece, aprendemos a arrastar uma pessoa connosco, do género nós nadar e arrastar a outra pessoa pelo queixo, mais difícil do que parece, aprendemos a subir para dentro daqueles barquinhos de salvamento e tal. É cansativo, vou só dizer isso, é muito cansativo esse treino da natação, mesmo para pessoas que nadam bem, é puxadote.
Para além disso, fazemos ainda um teste de simulação de fogos e incêndios. Esse teste é válido apenas por 3 anos, o que significa que a cada 3 anos lá vamos nós de novo para as câmaras do incêndio, aprender a apagar fogos, brincar com extintores, falsos, mas e tal, mostrar como é que se usa os extintores, mais procedimentos de emergência, abrir e fechar portas e acho que é só. Muitos exames físicos, práticos, muitas provas de grupo também, de aprendermos a expressar-nos em grupo. Muitos exames e com muita frequência. Vou passar à próxima pergunta. Gonçalo Fechara 4, o que te levou a decidir que querias tornar-te hospedeira de bordo? Já respondi a esta pergunta, vou passar à próxima. Dora Santos Marques, porquê é que comes enfiada nos quartos de hotel quando podes conhecer restaurantes? Eu já falei disto muito brevemente, ok, não foi assim tão brevemente, agora é que vai ser brevemente, num dos vlogs da September Reading Club, em que eu vos expliquei, mas agora vou dizer a versão resumida, como nos quartos de hotel, porque é mais barato e porque montes de vezes estou sozinha, e eu pessoalmente não gosto de ir a restaurantes sozinha, mas principalmente porque é mais barato, mas mesmo assim, restaurantes não é uma coisa que me fascine, por aí além, mesmo quando estou de férias, com amigos, ou com família, ou com o namorado. Não tenho nenhum especial prazer em ir a restaurantes, mesmo de férias, às vezes acabamos simplesmente a encomendar comida e a comer no quarto, porque lá está, é mais barato, eu prefiro gastar o meu dinheiro noutras coisas. Há pessoas que gostam muito de explorar a gastronomia local e não sei o quê. A mim, eu fico bem com o McDonald's, por isso, e por estar cansada e não me apetecer ter de andar para sítios e lidar com pessoas e ser social em geral. Últimas 2 perguntas. A Bia Santos, Bic Santos, perguntou: é possível ter uma família / relacionamento estável com esse emprego? Sim, já falei disso. Se tivermos pessoas que realmente gostam de nós e que percebam o quão importante este trabalho é para nós e o quanto nós gostamos de ter este trabalho, então, sim, de certeza, 100%. Eles vão apoiar-te, eles vão perceber a ausência nas datas importantes e corre tudo bem. Eu nunca tive problemas nenhuns, a minha família apoia-me completamente, o meu namorado apoia-me completamente, os meus amigos apoiam-me completamente. Ouro sobre azul. Olá, como é que se costuma dizer? Última pergunta. Os fusos horários constantes não são incomodativos? Calculo que seja a mudança dos fusos horários. Portanto, mais uma pergunta sobre jet lag. Para mim, não. Para algumas pessoas é o fim do mundo, mas este foi o fim das respostas às vossas perguntas. Eu não posso crer que acabou. Quando eu comecei a filmar isto ainda havia luz lá fora. Entretanto, já passaram tipo 45 minutos ou mais. Eu tenho imenso medo da altura em que for editar este vídeo. A Suki já fez uma sesta, já acordou, o céu já escureceu, a imagem já deve ter mudado de cor uma data de vezes, eu já fiquei sem posição umas outras quantas, tenho a boca seca, estou farta de falar, mas muito obrigada a todos vocês que me deixaram perguntas para responder aqui no vídeo, espero que tenham gostado de ouvir as minhas respostas. Talvez no futuro eu volte a fazer isto, não sei, mas de qualquer forma sigam-me no Instagram, Manganete com 2 T's, e eu às vezes partilho lá coisas, sítios onde estou, e sigam-me aqui no canal para verem vlogs e onde é que eu ando, e eu vou sempre mostrando também um bocadinho dos behind the scenes e falando com vocês nos meus vlogs, e as coisas do costume eu vou-me calar porque já não tenho mais energia para isto, mas nós vemos no próximo vídeo. Tchau! Obrigada pelas perguntas!